Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Graça e paz a todos do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. It is truly an honor to be here with you this week. É uma verdadeira honra estar aqui com vocês nessa semana. We at G3 Ministries are so thankful for the friendship that we have with Pastor Paulo Jr. and Defense of the Gospel. Nós do Ministério G3 somos muito gratos pela amizade que temos com o pastor Paulo Jr. e o Ministério Defesa do Evangelho. We so appreciate his stand for the truths of God's Word. Nós apreciamos muito a maneira como ele defende as verdades da palavra de Deus. And we are delighted to partner together with him in the ministry. E nós nos alegramos em sermos parceiros com eles no ministério. In fact, we recently published one of Pastor Paulo's books translated into English. De fato, nós recentemente publicamos um dos livros do pastor Paulo traduzido em inglês. It's Pastor Paulo's book on the study of the Beatitudes. É um estudo do pastor Paulo sobre as bem-aventuranças. And there are copies in the bookstore. E lá na livraria tem algumas cópias desse livro. We are thankful for this faithful man of the Lord. Nós somos gratos por esse homem fiel do Senhor. And we at G3 Ministries are continuing to produce resources even in Portuguese. E nós do G3, do Ministério G3, continuamos a produzir conteúdo inclusive em português. We invite you to visit our YouTube channel where many of our messages are being translated into Portuguese. Nós te convidamos a visitar o nosso canal do YouTube, onde muitas das nossas mensagens têm sido traduzidas para o português. We pray that God will use these sermons to be a blessing to you and people all throughout this country. Nós oramos a Deus que esses conteúdos possam ser uma bênção na sua vida e na vida de pessoas em todo o país. I'm also so thankful for the theme of this conference. Eu também sou muito grato pelo tema dessa conferência. The doctrine of the authority and sufficiency of the Word of God are under attack in our day. A doutrina da autoridade e suficiência das Escrituras está debaixo de ataque nos nossos dias. And so I'd like you to ask you to turn in your Bibles this evening to Psalm 19. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 19. As we continue to consider this important doctrine of the Word of God. À medida que continuamos a considerar essa doutrina e a importância da palavra de Deus. A central doctrine of biblical Christianity is that God has revealed himself. Uma doutrina central do cristianismo bíblico é que Deus se revelou. And God has revealed himself in two ways. E Deus se revelou de duas formas. Both of these ways of God's revelation are found in the opening chapter of Scripture. E ambas essas formas são encontradas no capítulo de abertura das Escrituras. The first words of Scripture express the first form of God's revelation. As primeiras palavras das Escrituras expressam a primeira forma da revelação divina. In the beginning, God created. No começo, criou Deus. Creation itself is God's revelation. A própria criação é a revelação de Deus. It is God revealing certain things about himself to us. É o ato de Deus revelar certas coisas sobre Ele para nós. This is why we sometimes call creation natural revelation or general revelation. É por isso que muitas vezes nós chamamos a criação de revelação geral ou revelação natural. But then verse 3 of Genesis 1 reveals a second form of God's revelation. Mas depois, no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a revelação de um outro tipo de revelação. The text reads, "And God said." O texto lá diz assim, e disse Deus. Our God is a speaking God. O nosso Deus é um Deus que fala. And many times throughout the book of Genesis, we find God speaking through spoken words. E muitas vezes ao longo do livro de Gênesis nós vemos Deus falando através de palavras faladas. After God created Adam and Eve, he spoke to them. Depois de ter criado Adão e Eva, Deus falou com eles. In Genesis 6, God spoke to Noah. Em Gênesis 6, Deus falou a Noé. In Genesis 12, God spoke to Abram. Em Gênesis 12, Deus falou a Abraão. In Exodus chapter 3, God spoke to Moses from the burning bush. Em Êxodo capítulo 3, Deus falou a Moisés através da sarça ardente. And later at the foot of Mount Sinai, God spoke his law to his people. E depois no Monte Sinai, Deus falou a sua lei ao seu povo. And as Hebrews 1 tells us, E como Hebreus 1 nos diz, long ago at many times and in many ways,
Por muito tempo, de muitas maneiras e de muitas formas, God spoke to our fathers by the prophets, Deus falou aos nossos pais pelos profetas, but in these last days He has spoken to us by His Son. mas nesses últimos dias Ele tem falado para nós pelo seu Filho. So God revealed Himself not only through what He has made, His natural revelation, Então Deus se revela a nós não apenas através daquilo que Ele fez, sua revelação natural, God has revealed Himself through what He has spoken, His special revelation. mas Deus também se revelou através daquilo que Ele falou, a sua revelação especial. And many of these words were written down as holy men were carried along by the Holy Spirit. E muitas dessas palavras foram escritas à medida que homens foram movidos por Deus para escrever as escrituras sagradas. These words were gathered together in the Holy Scriptures in the providence of God. Essas palavras foram reunidas nas escrituras sagradas pela providência de Deus. As we heard in the last message, these words were literally breathed out by God. Como nós ouvimos na última mensagem, essas palavras foram literalmente sopradas por Deus. So a fundamental doctrine is that God has revealed Himself. Então uma doutrina fundamental é que Deus se revelou. And He has done this through natural revelation, what He has made. E Ele fez isso através da revelação natural, aquilo que Ele criou. And He has done this through special revelation, what He has said. E Ele fez isso também através da sua revelação especial, aquilo que Ele disse. One of the most beautiful expressions of both forms of these revelation is found in Psalm 19. Uma das expressões mais belas de ambas as formas da revelação divina é encontrada no Salmo 19. This psalm describes both God's natural and special revelation in a beautiful poem. Esse salmo revela tanto a revelação geral quanto a revelação específica num poema muito belo. And so I would like us to consider what Psalm 19 says about God's natural revelation and His special revelation. Então gostaria que a gente considerasse o que Deus tem a dizer no Salmo 19 sobre a sua revelação geral e sobre a sua revelação específica. And then we will notice what it says about the proper responses to God's revelation. E então nós vamos ver quais são as respostas apropriadas à revelação de Deus. First, verses 1 through 6 express God's natural revelation. Primeiro, nos versos 1 a 6, nós temos expressada a revelação geral de Deus. Look at the text. Olhe para o texto. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. This is the natural created order. Essa é a ordem natural criada. Heavens, skies, and seas. Céus, mares. This is the creation that God has made. Essa é a criação que Deus fez. And as these verses say, God has created things to reveal things about E Himself. como esse verso diz, Deus criou coisas para revelar coisas acerca de si mesmo. This is a fundamental truth. Essa é uma verdade fundamental. Creation is God's revelation. A criação é a revelação de Deus. Creation reveals God's glory and His handiwork. A revelação revela a glória de Deus e a obra de suas mãos. And not just some of God's creation. E não apenas a parte da criação, All creation is God's revelation. toda a criação é revelação divina. The psalmist uses poetry in verse 2 to communicate this. O salmista usa poesia no versículo 2 para comunicar isso. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. From morning until evening, Desde a manhã até a noite, day and night, dia e noite, what God has made reveals Himself to us. o que Deus faz com que Ele seja revelado a nós. It reveals His glory and His beauty. Revela a glória e a beleza de Deus. Creation is God's speech and knowledge revealed to us. A criação é o conhecimento e a fala de Deus revelados a nós. Creation is God's revelation similar to Scripture, A criação é a revelação de Deus similar às Escrituras, but it does differ from Scripture in a few key ways. mas de algumas chaves fundamentais, ela é diferente das Escrituras. And these differences are communicated in this psalm. E essas diferenças estão comunicadas nos Salmos. First, creation reveals God without words. Primeiro, a criação revela a Deus sem
palavras. Notice what David says in verse 3. Veja o que Davi diz no versículo 3. There is no speech, nor are there words whose voice is not heard. Não há linguagem nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. What God created is like speech. O que Deus criou é como a fala, It reveals certain things about God, revela algumas coisas sobre Deus, but it is not exactly speech. mas não é exatamente como a fala. It is not actual words. Não tem palavras de verdade. We do not hear God audibly in creation. Na criação nós não ouvimos a Deus audivelmente. But that does not make creation any less God's revelation. Mas isso não faz da criação nem um pouco menos revelação divina. Creation just reveals God in other ways besides words. A criação revela a Deus de outras formas que não palavras. And the fact that creation reveals God without words E o fato da criação revelar a Deus sem palavras actually allows it to reveal things about God that words cannot express. de fato faz com que elas possam revelar coisas sobre Deus que palavras não conseguem expressar. And this leads us to the next point. E isso nos leva para o próximo ponto. God's natural revelation is universal. A revelação natural de Deus é universal. That cannot be said for special revelation. Isso não pode ser dito sobre a revelação especial. You have to be able to read or at least listen to the scriptures Você precisa ser capaz de ouvir ou de pelo menos de ler ou de pelo menos ouvir as escrituras. if you want to understand what God reveals about himself in the scriptures. Se você quiser entender o que Deus tem a revelar sobre ele nas escrituras. But what God has revealed through creation is universal. Mas o que Deus revelou pela criação é universal. This is what David communicates in verse 4. É isso que Davi comunica no versículo 4. Their voice goes out through all the earth and their words to the end of the world. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. There is no place on earth. Não há nenhum lugar na terra, There is no person on earth não tem nenhuma pessoa na terra, where God's created revelation does not reach. a qual a criação, a revelação da criação de Deus não alcance. It is universal revelation. É uma revelação universal. David uses the image of the sun to picture this at the end of verse 4. No final do versículo 4, Davi usa a figura do sol para ilustrar isso daqui. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. No one can escape the sun. Ninguém consegue escapar do sol. The sun reaches everyone. O sol alcança a todos. It is universal. Ele é universal. Look at verse 6. Olha para o versículo 6. Its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. And the same is true of God's natural revelation. E o mesmo é verdade sobre a revelação natural de Deus. Nothing is hidden from it. Nada é capaz de se esconder dela. Its voice goes out through all the earth. A voz dela alcança toda a terra. Its words go to the end of the world. As suas palavras vão até os confins da terra. This is why we sometimes call it God's general revelation. E é por isso que muitas vezes a gente a chama de revelação geral. Creation reaches all people in general. A criação alcança todas as pessoas de forma geral. Paul highlights this universal power of general revelation in Romans 1. Paulo destaca esse poder da revelação geral lá em Romanos capítulo 1. He says, "For what can be known about God is plain to them." Ele diz, pois daquilo que se pode conhecer de Deus, a revelação geral o faz. Because God has shown it to them. Porque Deus lhes manifestou. For his invisible attributes, Porque os atributos invisíveis de Deus, namely his eternal power and divine nature, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, have been clearly perceived since the creation of the world, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
in the things that have been made. sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. So they are without excuse. Tais homens são por isso indesculpáveis. So nature is God's revelation that universally communicates his nature. Então a natureza é a revelação de Deus que comunica a natureza de Deus de forma universal. And because creation reveals God universally, E porque a criação revela a Deus de forma universal, God's natural revelation condemns all people. a revelação natural de Deus condena todas as pessoas. Paul says this in Romans 1:18. Paulo diz isso lá em Romanos 1:18. For the wrath of God is revealed from heaven Pois a ira de Deus é manifestada dos céus against all ungodliness and unrighteousness of men, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, who by their unrighteousness suppress the truth. que detêm a verdade pela injustiça. We have no excuse Nós não temos desculpas, because God's general revelation is universal. pelo fato da revelação geral de Deus ser universal. It is all around us. Ela está ao redor de todos nós. In fact, God's general revelation is within us. De fato, a revelação geral de Deus está dentro de nós. We are made in the image of God. Nós somos feitos à imagem de Deus. And so our own existence reveals God to Então, us. a nossa própria existência revela Deus a nós. But even though God reveals himself to all people through what he has made, Mas apesar de Deus se revelar a todas as pessoas através do que Ele fez, all people suppress that truth. todas as pessoas elas suprimem essa verdade. And therefore all people are deserving of God's just wrath. E por isso todas as pessoas merecem a justa ira de Deus. But this universal aspect of God's natural revelation is also a weakness. Mas esse aspecto universal da revelação de Deus também é uma fraqueza. Creation can reveal God's attributes to us, A criação pode revelar os atributos de Deus para nós. and creation can condemn us, E a criação pode nos condenar. but creation cannot tell us why we are condemned. Mas a criação é incapaz de nos dizer por que nós somos condenados. Creation cannot tell us what to do about our condemnation. A criação é incapaz de nos dizer o que fazer sobre a nossa condenação. This is another reason we call it general revelation. Essa é uma outra razão porque nós a chamamos de revelação geral. It is general in that it is given to all mankind in general, É geral no sentido de que ela é dada a toda a raça humana de forma geral, but it is also general in that it only gives us general knowledge of God. mas ela também é geral no sentido de que ela apenas nos dá um conhecimento geral sobre Deus. Natural revelation condemns all people, A revelação natural condena todas as pessoas, but it cannot reveal the remedy for our condemnation. mas ela é incapaz de revelar o remédio para a nossa condenação. This is why we need a second special revelation from God. E é por isso que nós precisamos de uma segunda revelação especial vinda da parte de Deus. Verse 7 shifts the focus from God's natural revelation to God's special E revelation. o versículo 7 de Salmo 19, ele muda o foco da revelação geral de Deus para a revelação específica de Deus. Specifically, the law of the Lord. Especificamente para a lei do Senhor. David uses 6 different terms in the following verses to refer to God's special revelation. Davi usa 6 termos diferentes nos próximos versículos para se referir à revelação especial de Deus. Law, testimony, precepts, Ele diz sobre a lei, testemunho, preceitos, commandment, fear, and rules. mandamentos, temor, juízos do Senhor. These 6 terms are spread throughout all of the Psalms, Esses 6 termos estão espalhados por todos os salmos, but only Psalm 19 and Psalm 119 contain all 6 terms. mas só o Salmo 19 e o Salmo 119 contêm todos esses termos. The first term, law, gives us no question as to what David is talking about. O primeiro termo, lei, faz com que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre o que Davi está falando. He is talking about God's inscripturated, authoritative, written word. Ele está falando sobre a palavra escrita de Deus, a autoritativa sobre as nossas vidas.
In its narrowest sense, the term refers to the first 5 books of the Bible. De uma forma mais fechada, esse termo se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. But the word can also refer to all of Old Testament scripture. Mas essa palavra também pode se referir a todo o Antigo Testamento. And most of the books of the Old Testament are quoted in the New Testament by Jesus and the apostles. E a maioria dos livros do Antigo Testamento são citados no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos. They affirm the authority of Old Testament scripture. Eles afirmam a autoridade da Escritura do Antigo Testamento. And the New Testament authors also refer to other parts of the New Testament as scripture. E os autores do Novo Testamento também se referem a outras partes do Novo Testamento como Escritura. For example, Paul refers to Luke's writings as scripture. Por exemplo, Paulo se refere aos escritos de Lucas como sendo Escritura. Peter refers to Paul's letters as scripture. Pedro se refere às cartas paulinas como Escritura. And Paul calls his own writing a command of the Lord. E Paulo fala dos seus próprios escritos como ordenanças de Deus. And he calls his own writing the Word of God. E ele chama sua própria escrita de palavra de Deus. This is what David is referring to here by the law of the Lord. É disso que Davi está falando aqui quando ele diz de a lei do Senhor. He is talking about the 66 books of inscripturated scripture. Ele está falando dos 66 livros da Bíblia. Paul calls God's special revelation the sacred writings. Paulo chama esses livros dos escritos sagrados. The Word of God is breathed out by God. A palavra de Deus é soprada por Deus. Human authors penned the words of Scripture, Autores humanos escreveram as palavras das Escrituras, but Peter teaches that they were carried along by the Holy Spirit. mas Pedro nos ensina que eles foram movidos pelo Espírito Santo. The Bible is God's inspired special revelation. A Bíblia é a revelação especial e inspirada de Deus. David also lists 6 characteristics of special revelation. Davi também traz 6 características dessa revelação especial. He says God's word is perfect and sure and right. Ele diz que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é fiel e ela é correta. It is pure and clean and true. Ela é pura, ela é límpida e ela é verdadeira. And then he also lists 6 benefits of special revelation. E ele também lista 6 benefícios da palavra de Deus. It revives the soul, Ela restaura a alma, makes wise the simple, dá sabedoria aos simples, rejoices the heart, alegra o coração, enlightens the eyes, ilumina os olhos endures forever, e permanece para and sempre. produces righteousness. E ela produz justiça. David is not really trying to be technical with all of these terms. Davi não está tentando ser técnico com todos esses termos. This is poetry, Isso aqui é poesia. and it communicates the perfect comprehensiveness of God's word. E ela comunica a perfeita compreensibilidade da palavra de Deus. God's special revelation is all-encompassing. A revelação especial de Deus, ela é toda compreensível. This is a fundamental doctrine of the Word of God. Essa é uma doutrina fundamental da doutrina divina. This is a truth that we must not miss. Essa é uma verdade que a gente não pode perder. But it is a truth that is under attack today. Mas é uma verdade que está debaixo de ataque hoje. And the truth is this: E a verdade é essa. God's Word is sufficient. A palavra de Deus é suficiente. And that is exactly what is communicated with the terms that David uses here. E é exatamente isso que Davi comunica com os termos que ele usa aqui. The Word of God is perfect. A lei do Senhor, a palavra de Deus, ela é perfeita. It has no error. Ela não tem nenhum erro. It is inerrant. Ela é inerrante. It is without error because it is God's special revelation. Ela é sem erro porque ela é a revelação especial de Deus. The perfect holy God of the universe breathed it out. O Deus perfeito do universo assoprou. And since it is perfect, God's special revelation is sure. E já que ela é perfeita, a revelação especial de Deus, ela é certa, ela é fiel. It is reliable and trustworthy. Ela é confiável, nós podemos nos apoiar nela. God's word is right and pure. A palavra de Deus ela é correta, ela é pura. God's word is clean and true. A palavra de Deus ela é limpa, ela é verdadeira.
God's special revelation is sufficient to reveal God to us. A revelação especial de Deus é suficiente para nos revelar Deus. It reveals God just like general revelation does. Ela revela Deus assim como a revelação geral o faz. But God's special revelation does so much more than his general revelation. Mas a revelação especial de Deus faz muito mais do que a sua revelação geral. Because God's special revelation is also sufficient to transform us. Porque a revelação especial de Deus também é suficiente para nos transformar. Natural revelation cannot do that. A revelação geral não consegue fazer isso. That is what is communicated by the 6 benefits that David lists. É isso que é comunicado nos 6 benefícios que Davi alista aqui. God's special revelation revives the soul. A revelação especial de Deus restaura, revive a alma. It completely transforms us from death unto life. Ela nos transforma completamente da morte para a vida. The book of Hebrews says that God's word is living and active. A palavra de Deus, lá em Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. It is sharper than any two-edged sword, Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, piercing to the division of soul and spirit, capaz de dividir alma e espírito, of joints and of marrow, juntas e medulas, and discerning the thoughts and intentions of the heart. e discernir os pensamentos e as intenções do coração. The word of God transforms our souls. A palavra de Deus transforma nossas almas. And special revelation can do this unlike general revelation, E diferentemente da revelação geral, a revelação específica pode fazer isso, because special revelation uses words. porque a revelação especial usa palavras. It tells us that we are guilty before a holy God. Ela nos diz que nós somos culpados diante de um Deus santo. It tells us that whoever believes in the Lord Jesus Christ will be saved. Ela nos diz que aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. God's special revelation uniquely reveals the gospel. A revelação especial de Deus revela de forma única o Evangelho. And the gospel is the power of God to salvation for everyone who believes. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. And as Paul says, special revelation is profitable. E como Paulo diz, a revelação específica ela é útil. It teaches and reproves us. Ela nos ensina, ela nos repreende. It corrects us and trains us in righteousness, Ela nos corrige, ela nos treina na justiça. so that we may be complete, equipped for every good work. Para que nós possamos ser completos e preparados para toda boa obra. David also says that God's word makes wise the simple. Davi também diz que a palavra de Deus torna sábio os simples. Wisdom is the ability to fit things together properly. Sabedoria é a habilidade de encaixar as coisas apropriadamente. We gather all the information of life around us, Nós juntamos todas as informações da vida ao nosso redor. and wisdom enables us to know how it all fits together. E a sabedoria nos capacita a saber como tudo isso se encaixa. This is very important, Isso é muito importante. because the sufficiency of Scripture does not mean that the Bible addresses every single thing that we will face. Porque a suficiência das Escrituras não significa que a Bíblia lida com cada situação que nós teremos que lidar. We face a lot of decisions that the Bible doesn't explicitly address. A gente tem que lidar com várias situações as quais a Bíblia não lida de forma clara, explícita. But the Bible is sufficient to make us wise. Mas a Bíblia é suficiente para nos tornar sábios. So that when we face a decision that the Bible doesn't explicitly address, De forma que quando nós temos que lidar com decisões sobre as quais a Bíblia não trata de maneira explícita, the Bible enables us to determine what fits with what God has planned. a Bíblia nos capacita a ver o que se encaixa com os planos de Deus. The Bible gives us wisdom to determine what God has revealed through His revelation. A Bíblia nos dá sabedoria para que nós possamos ter esse conhecimento de o que se encaixa com a revelação divina. And then make a decision that fits with God's will and ways. E aí então tomar uma decisão que se encaixa com a vontade de Deus e os caminhos de Deus. That is biblical wisdom. Isso é sabedoria bíblica. And specifically, Paul says
that God's revelation makes us wise for salvation. E especificamente Paulo nos diz que a palavra de Deus, ela nos torna sábios para a salvação. Salvation through faith in Jesus Christ alone. Salvação pela fé em Cristo somente. Natural revelation cannot do this. A revelação natural não consegue fazer isso. But God's word reveals Jesus Christ to us. Mas a palavra de Deus revela Jesus Cristo a nós. And the Bible helps us to recognize God's plan for his creation. E a palavra de Deus nos ajuda a perceber esse chamado de Deus à sua criação. God's design that all people are to worship him. Deus projetou para que todas as pessoas o adorem. All people are meant to glorify God. Todas as pessoas devem glorificar a Deus. And sin destroys that purpose. Mas o pecado destruiu esse propósito. Sin deserves the just judgment of God. O pecado merece o juízo justo de Deus. And God's word reveals that the only fitting response is faith in Jesus Christ. E a palavra de Deus revela que a única resposta cabível é fé em Jesus Cristo. And so God's special revelation is sufficient to transform us. Então a revelação especial de Deus, ela é suficiente para nos transformar. It transforms us because God's words have power. Ela nos transforma porque a palavra de Deus tem poder. God's words created nature. A palavra de Deus criou a natureza. And God's words transform hearts. E a palavra de Deus transforma corações. 2 Corinthians 4:6 teaches us this. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 nos ensina isso. For God who said, "Let light shine out of darkness," Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a sua luz. has shone in our hearts Ele mesmo resplandeceu em nosso coração to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. The Holy Spirit of God inspired this revelation, O Espírito Santo de Deus inspirou essa revelação. and so the Holy Spirit of God will transform us through the revelation He inspired. Então o Espírito Santo de Deus nos transformará através da revelação que Ele inspirou. God's special revelation is everything we need for life and godliness. A revelação especial de Deus é tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. As the prophet Isaiah proclaimed, Como o profeta Isaías proclamou, God's word shall not return to him empty. a palavra de Deus não voltará a ele vazia. God's word shall accomplish that which he purposes. A palavra de Deus irá cumprir os propósitos de Deus. And God's word shall succeed in the thing for which he sent it. E a palavra de Deus será bem-sucedida naquilo que ele a enviou. God's very words have the power to enact his will. As palavras de Deus têm o poder de fazer a vontade de Deus acontecer. And for this reason we find David's response beginning in verse 10. E por essa razão a gente encontra a resposta de Davi começando no versículo 10. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. If we truly recognize God's word for what it is, Se nós reconhecermos verdadeiramente a palavra de Deus pelo que ela realmente é, then we will delight in God's word. então nós vamos nos deleitar na palavra de Deus. Do you delight in God's word? Você se deleita na palavra de Deus? Do you desire God's word more than earthly riches? Você deseja a palavra de Deus mais do que as riquezas terrenas? Do you find the Bible sweeter than even honey? Você encontra e percebe a Bíblia como sendo mais doce do que o mel? So many things today compete with the Bible for our affections. Muitas e muitas coisas competem hoje em dia conosco, com a Bíblia, pelas nossas afeições. Some of them are even good things. Algumas delas são coisas boas. But we must not allow anything to take the place of Scripture in our affections. Mas nós não devemos deixar que nada tome o lugar das Escrituras nas nossas afeições. Not family or entertainment. Nem a família, nem o entretenimento. Not philosophy or psychology. Nem a filosofia, nem a psicologia. Not our vocation or pursuit of earthly comforts. Não a nossa vocação, nem a busca por confortos terrenos. The Word of God must occupy the center of our affections. A palavra de Deus deve ocupar o centro das nossas afeições. We must cry in our hearts, "Oh, how I love your law." Nós precisamos clamar em nossos corações: oh, como eu amo a tua lei. It is my meditation all the day. Ela é a minha meditação o dia todo. We must not miss this important truth.
Nós não podemos perder essa verdade importante. To love God is to love God's word. Amar a Deus é amar a palavra de Deus. But keep one very important truth in mind. Mas mantenha uma verdade muito importante em mente. Because God's special revelation is revealed through words, Porque a revelação especial de Deus é revelada através de palavras. it is only sufficient for those who read those words. Ela só é suficiente àqueles que leem essas palavras. Special revelation is able to make us wise for salvation. A revelação especial é capaz de nos tornar sábios para a salvação. Special revelation is able to transform our lives, A revelação especial é capaz de transformar as nossas vidas, but only if we read it. mas só se nós a lermos. Do you faithfully read the Word of God? Você lê fielmente a palavra de Deus. If you believe that the Word of God is God's revelation to you, Se você crer que a palavra de Deus é a revelação divina a você, if you believe that God's revelation is what brings salvation, se você crê que a palavra de Deus é o que traz salvação, that God's special revelation is what transforms you, que a revelação especial de Deus é o que te transforma, then you must faithfully read the Word of God every day. então você precisa fielmente ler a palavra de Deus todos os dias. This is exactly what Psalm 1 teaches. É exatamente isso que o Salmo 1 nos ensina. The blessed man will delight in the law of the Lord. O homem abençoado se deleitará na palavra de Deus. And because he delights in God's law, E porque ele se deleita na lei de Deus, he will meditate on God's law day and night. ele vai meditar na palavra de Deus dia e noite. The blessed man will recognize the authority and inerrancy and sufficiency of God's word. O abençoado vai reconhecer a autoridade, a suficiência e a inerrância da palavra de Deus. And the blessed man will meditate on God's word. E o homem abençoado irá meditar na palavra de And Deus. that is how God's word transforms us. E é assim que a palavra de Deus nos transforma. By meditating on God's word, it transforms us from glory unto glory. Ao meditarmos na palavra de Deus, ela nos transforma de glória em glória. So Psalm 19 presents these two forms of God's revelation. Então o Salmo 19 nos apresenta essas duas formas da revelação divina. God's natural revelation and God's special A revelation. revelação natural de Deus, a revelação especial de Deus. Both reveal God to us, Ambas revelam Deus a nós, but they do so in different ways. mas elas o fazem de formas diferentes. Natural revelation is non-verbal and universal. A revelação natural é não verbal e é universal. Special revelation is contained in the written word of God. E a revelação especial está contida na palavra escrita de Deus. But all revelation demands a response. Mas toda revelação exige uma resposta. And this is where David concludes the psalm. E é assim que Davi conclui esse salmo. He concludes with three necessary responses to God's revelation. Ele conclui com 3 respostas necessárias à revelação divina. The first is confession. A primeira delas é a confissão. Notice what he says in verse 11. Veja o que ele diz no verso 11. Moreover, by them is your servant warned, in keeping them there is great reward. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. For this reason, look at what he says in verses 12 and 13. E por essa razão, veja o que ele diz nos versos 12 e 13. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. We have already seen how both God's natural and special revelation condemn us. Nós já vimos como ambas a revelação geral e a revelação específica nos condenam. They reveal how God created all things for His own glory. Elas revelam como Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. They reveal to us the incompatibility of sin with a holy God. Elas revelam a incompatibilidade do pecado com um Deus santo. Scripture teaches that the payment for sin is death. As escrituras nos ensinam que o salário do pecado é a morte. Scripture reproves us and corrects us. As escrituras nos repreendem, nos corrigem. It warns us, just like David said in verse 11. Ela nos avisa, assim como Davi o faz no versículo 11.
But Scripture also teaches us that if we confess our sins, Mas as Escrituras também nos ensinam que se confessarmos os nossos pecados, Christ is faithful and just to forgive us our sins Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados and to cleanse us from all e nos unrighteousness. purificar de toda injustiça. And so this is exactly what David does. Então isso é exatamente o que Davi está He fazendo. confesses his sins. Ele está confessando seus pecados. He first asks God to declare him innocent from hidden faults. Ele primeiro pede que Deus o considere inocente de suas faltas ocultas. These are sins that he might not even have known except for the law of God. Esses são pecados sobre os quais ele não saberia se não fosse a lei de Deus. Those who break God's law are guilty and without excuse, Aqueles que quebram a lei de Deus são culpados e sem desculpas. even if they don't realize that they have sinned. Mesmo que eles não percebam que pecaram. And so David asks forgiveness for those hidden faults. Então Davi pede perdão pelas suas faltas ocultas. And he does so on the basis of what God's word has taught him. E ele o faz com base no que a palavra de Deus o ensinou. David would not have known that forgiveness is available to him except for the word of God. Davi não saberia que o perdão está disponível para ele se não fosse pela palavra de Deus. But he is confident in a merciful God. Mas ele tem confiança em um Deus misericordioso. He knows that if he confesses his sins, God will forgive him. Ele sabe que se ele confessar os seus pecados, Deus o irá perdoar. And so he also asks God to help keep him from presumptuous sins. Então ele também pede que Deus o guarde de pecados da presunção. These are sins committed in deliberate opposition to God's special revelation. Esses são pecados cometidos em oposição deliberada à revelação divina. And David knows that through this humble confession of sin, E Davi sabe que através dessa confissão humilde do pecado, God will count him blameless and innocent of that transgression. Deus irá contá-lo como irrepreensível e livre de grande transgressão. David knew the gospel because David knew God's law. Davi conhecia o evangelho porque Davi conhecia a lei de Deus. For you, O Lord, are good and forgiving, Porque tu, Senhor, é bondoso e perdoador, abounding in steadfast love to all who call upon you. cheio de amor fiel a todos que clamam pelo teu nome. David knew the truths of the gospel Davi conhecia as verdades do evangelho, because God reveals the gospel through his written word. porque Deus revela o evangelho através da sua palavra escrita. David's second response to God's revelation is consecration. A segunda reação de Deus diante da revelação divina é consagração. Look at verse 14. Olha para o versículo 14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. In response to God's revelation, Em resposta à revelação de Deus, David commits his life to God. Davi, ele faz um compromisso com a sua vida para Deus. David knows that in and of himself he is not acceptable to God. Davi sabe que nele mesmo ele não será aceito por Deus. Only through the forgiving power of the gospel is he acceptable. Somente através do poder perdoador do evangelho ele é aceitável. Only through the transforming power of the word of God will his actions be acceptable. Só através da transformação da palavra de Deus as suas ações podem ser aceitas. And notice that he commits all of his life to E God. veja como ele entrega toda a sua vida a Deus. He commits his words to God. Ele faz um compromisso sobre as suas palavras para com Deus. And he even commits the meditation of his hearts to God. E ele até faz um compromisso da meditação do seu coração para com Deus. David recognizes that commitment to God can only happen through the word of God. Davi reconhece que um compromisso com Deus só pode acontecer através da palavra de Deus. Acceptability before God can only happen in response to the word of God. A aceitabilidade diante de Deus só pode acontecer como resposta à palavra de Deus. But notice that important final word, Mas perceba essa palavra final e muito importante: Redeemer. Redentor. David's final response to God's revelation is confident trust in Christ as his Redeemer. A resposta de Deus, a de Davi à revelação divina está fundamentada no Redentor
de Deus. David knows from God's revelation that he deserves condemnation. Davi sabe, por causa da palavra de Deus, que ele merece a condenação divina. He knows from God's special revelation that redemption comes only for those who confess their sins. Ele sabe, através da revelação específica, que redenção só vem para aqueles que confessam seus pecados. And he knows that salvation only comes to those who trust in Messiah as Redeemer. E ele sabe que a salvação vem apenas para aqueles que confiam no Messias como seu Redentor. David longed for the coming of his greater son. Davi estava ansiando pela vinda do seu bisneto, His Lord who would live a perfect life. o seu Senhor que viveria uma vida perfeita, The Messiah who would die in his place. o Messias que morreria em seu lugar. And so David cried out with his heart to Christ as his Redeemer. Então Davi clama com o seu coração a Cristo como seu Redentor. You see, God's authoritative, sufficient word always leads us to Christ. Veja, a palavra autoritativa de Deus sempre nos leva a Cristo, nosso Redentor. The word of God always points us to trust in Christ alone. A palavra de Deus sempre nos aponta a confiarmos em Cristo somente. Christ is God's supreme revelation to us. Cristo é a revelação suprema de Deus a nós. If we gaze with delight and beauty at God's revelation, Se nós olharmos com deleite e beleza a revelação de Deus, but we do not trust in Christ, mas não confiarmos em Cristo, then we are not responding to God's revelation as He has intended. então não estamos respondendo à revelação de Deus da forma como Deus planejou que o And if fizéssemos. we faithfully read God's word, E se nós lermos fielmente a palavra de Deus, but we don't allow God's word to lead us to trust in Christ, mas não permitirmos que a palavra de Deus nos lidere, nos leve a confiarmos em Cristo, then we are not responding to God's word as He has intended. então não estamos respondendo à palavra de Deus da forma como Ele planejou que o Let me fizéssemos. implore you this evening, Deixe-me implorar com você nessa noite. respond to God's word as He has intended. Responda a palavra de Deus da forma como Ele planejou. If you have never confessed your sins to the Lord, Se você nunca confessou os seus pecados ao Senhor, then God's revelation condemns you. então a palavra de Deus, a revelação de Deus te condena. But I implore you, listen to God's word. Mas eu imploro a você, ouça a palavra de Deus. Respond rightly to God's revelation. Responda corretamente à revelação de Deus. Confess your sin and God will forgive you on the basis of Christ's death. Confesse os seus pecados e Deus te perdoará com base na morte de Cristo. Commit your full life to Christ. Faça um compromisso de toda a sua vida para Cristo. This is what God's sufficient word tells you to do. É isso que a palavra suficiente de Deus te chama a fazer. Trust in Christ as your Redeemer. Confiar em Cristo como seu Redentor. The Bible does not condemn us and then just leave us where we are. A Bíblia não apenas nos condena e nos deixa lá. The Bible reveals the beauty of Christ to us. A Bíblia revela a beleza de Cristo a nós. God spoke through the prophets. Deus falou através dos profetas. But in these last days, He has spoken to us through His Son. Mas nesses últimos dias Ele tem falado a nós por meio do seu Filho. So trust in the ultimate divine word. Então confie na palavra final divina. Trust in the Redeemer that the Word of God points you to. Confie no Redentor ao qual a palavra de Deus te aponta. And then, just like David, E então, assim como Davi, we who are already forgiven must continue to confess our sins to the Lord. nós que já fomos perdoados precisamos continuar a confessar os nossos pecados ao Senhor. We confess our sin not because we fear condemnation. Nós confessamos nossos pecados não porque tememos a condenação. There is now no condemnation for those who trust in Christ Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No, we confess our sins because the law of God continues to correct us. Não, nós continuamos a confessar porque a lei do Senhor continua a nos corrigir. It reproves us so that we are progressively conformed into the image of Christ. Ela nos corrige para que nós possamos ser
progressivamente conformados à imagem de Cristo. We must continually consecrate ourselves to God in response to His Word. E assim nós precisamos continuamente nos consagrar a Deus em resposta à sua palavra. We continue to read God's Word. Nós continuamos a ler a palavra de Deus. We continue to meditate on God's Word. Nós continuamos a meditar na palavra de Deus. We grow in our delight of God's Word. Nós crescemos no nosso deleite com a palavra de Deus. We allow God's revelation to do what He intends for it to do. Nós permitimos que a revelação de Deus faça o que Deus planejou que ela fizesse. The Word of God is not only for those who don't believe. A palavra de Deus não é apenas para aqueles que não creem. The Word of God continues to be sufficient for us who do believe. A palavra de Deus continua a ser suficiente para nós que cremos. The Word of God continues to point us to Christ. A palavra de Deus continua a nos apontar para Cristo. It motivates us to trust Christ above all. Ela nos motiva a confiarmos em Cristo acima de tudo. There is salvation in no other name. Não há salvação em nenhum outro nome. And there is sanctification in no other E name. não há santificação em nenhum outro nome. And there is no authority in any other book than the Word of God. E não existe nenhuma autoridade em nenhum outro livro a não ser na palavra de Deus. Oh, that we would recognize God's revelation for what it is. Oh, que nós possamos reconhecer a revelação de Deus pelo que ela é. Oh, that we would delight in the law of the Lord. Oh, que nós possamos nos deleitar na lei do Senhor. And oh, that we would respond to God's word as Oh. He had commanded. E oh, que nós possamos responder à palavra de Deus como Ele nos chama a fazê-lo. Blessed is the man who delights in the law of the Lord. Bem-aventurado é o homem que se deleita na lei do Senhor. And on His law he meditates day and night. E na sua lei medita de dia e de noite. May God bless you. Que Deus o abençoe. Amen.